Antes de começar essa viagem no tempo, já deixe seu like, inscreva-se no canal Velho Nerd e ative o sininho. Aqui, a nostalgia não é apenas lembrança. É uma máquina do tempo que nos leva direto para os melhores momentos da infância. E no final do vídeo, conte nos comentários qual cereal marcou os seus sábados. Existiu uma época em que um simples comercial de cereal parecia o convite para a maior festa do mundo. E o mais curioso é que essa festa existia apenas dentro da televisão. Quem cresceu nos anos 80 e 90 provavelmente sabe exatamente do que estou falando. Era sábado de manhã. A casa ainda estava silenciosa. O sol entrava pela janela. A gente acordava cedo, muito antes dos pais, só para assistir aos desenhos animados. E entre um desenho e outro acontecia algo mágico. Os comerciais. Hoje, muita gente troca de canal quando aparecem propagandas. Mas naquela época era diferente, porque os comerciais eram parte do espetáculo. E poucos eram tão inesquecíveis quanto os anúncios dos cereais matinais. Eles não vendiam apenas comida. Vendiam diversão. Vendiam aventura. Vendiam felicidade. Na televisão, abrir uma caixa de cereal parecia o início de uma celebração. Os personagens sorriam. As crianças corriam. As cores explodiam na tela. Tudo parecia perfeito. Os cereais vinham acompanhados de mascotes carismáticos, músicas animadas e promessas de manhãs inesquecíveis. Era impossível não querer participar daquela festa. Naqueles comerciais, as crianças nunca pareciam sonolentas. Nunca reclamavam de acordar cedo. Pelo contrário, elas pulavam da cama cheias de energia. Corriam para a cozinha. Serviam uma tigela enorme de cereal e imediatamente começavam aventuras incríveis. Às vezes encontravam personagens mágicos. Outras vezes viajavam para lugares fantásticos. Havia tesouros escondidos, mistérios para resolver, monstros engraçados, robôs, naves espaciais. Tudo podia acontecer. E tudo começava com uma simples colherada. Para nós, crianças, aquilo era fascinante. Porque acreditávamos que aquele cereal tinha algo especial. Algo que transformava uma manhã comum em uma experiência extraordinária. Claro que, quando finalmente chegávamos ao supermercado, a realidade era um pouco diferente. A caixa parecia menor. As porções eram menores. Os mascotes não apareciam na cozinha. Nenhuma aventura começava automaticamente. Mas sabe o que acontecia? Nossa imaginação entrava em cena e completava o restante da história. Talvez essa seja a grande diferença daquela geração. Nós não precisávamos que tudo estivesse pronto. Nós criávamos o que faltava. O comercial acendia a faísca. Nossa mente construía o incêndio. Uma simples tigela de cereal podia se transformar em combustível para uma manhã inteira de brincadeiras. Depois do café, a aventura continuava. No quintal, na sala, na rua, na casa dos amigos. Porque os comerciais não terminavam quando a propaganda acabava. Eles continuavam dentro da nossa cabeça. Eram sementes plantadas na imaginação e que cresciam durante o dia inteiro. Os sábados tinham um sabor especial. E não era apenas por causa do cereal. Era por causa da rotina. Era o dia dos desenhos. O dia de ficar de pijama até mais tarde. O dia de brincar sem se preocupar com a escola. O dia em que o tempo parecia passar mais devagar. E os comerciais faziam parte desse ritual. Eles eram quase um capítulo extra da programação. Muitas vezes lembramos dos desenhos. Mas esquecemos que os comerciais também ajudaram a construir nossa infância. Quem não se lembra das promoções, dos brindes, dos adesivos, dos brinquedos que vinham dentro das caixas? Aquilo transformava uma simples ida ao mercado em uma verdadeira missão. A expectativa era enorme. Será que o brinquedo ainda estava lá? Será que aquele personagem especial ainda vinha na embalagem? Será que conseguiríamos completar a coleção? Essas pequenas emoções tornavam tudo mais divertido. Eram detalhes simples, mas ficaram gravados para sempre na memória. Hoje os supermercados são maiores, os produtos são mais variados, as embalagens são mais modernas. Mas existe algo que parece ter ficado para trás: a sensação de encantamento.
porque os comerciais daquela época falavam diretamente com nossa imaginação. Eles não tentavam apenas vender um produto. Eles criavam um universo. Um universo onde tudo era possível. Onde o café da manhã podia ser uma aventura. Onde um mascote podia virar amigo. Onde uma simples caixa de cereal escondia infinitas possibilidades. Talvez por isso essas lembranças sejam tão poderosas. Elas não falam apenas sobre comida. Falam sobre uma época da vida. Uma época em que as pequenas coisas pareciam gigantes. Uma época em que acordar cedo no sábado era motivo de felicidade. Uma época em que os desenhos animados dominavam nossas manhãs. Uma época em que a imaginação era nossa principal forma de entretenimento. Quando assistimos novamente a esses comerciais antigos, não estamos apenas vendo propaganda. Estamos reencontrando uma versão mais jovem de nós mesmos. Uma versão que acreditava em aventuras escondidas em cada esquina. Uma versão que via magia em coisas simples. Uma versão que conseguia transformar uma tigela de cereal em uma experiência inesquecível. E talvez seja exatamente por isso que esses comerciais continuam emocionando tanta gente. Porque eles representam muito mais do que produtos. Eles representam momentos, representam sensações, representam memórias, representam os sábados coloridos da nossa infância. Os sábados em que o mundo parecia mais alegre. Os sábados em que os desenhos dominavam a televisão. Os sábados em que os comerciais pareciam tão divertidos quanto os programas. Os sábados em que a felicidade cabia dentro de uma caixa de cereal. E, quando pensamos nisso hoje, percebemos que não sentimos saudade apenas dos produtos. Sentimos saudade das pessoas. Dos irmãos assistindo televisão ao nosso lado. Dos pais preparando o café da manhã. Dos amigos comentando os desenhos na segunda-feira. Das brincadeiras que duravam horas. Da sensação de que a infância nunca iria acabar. Talvez seja isso que torna essas lembranças tão especiais. Elas nos conectam a um tempo mais simples. Um tempo em que a felicidade não precisava de internet. Não precisava de telas gigantes. Não precisava de algoritmos. Precisava apenas de uma manhã de sábado. Uma televisão ligada. Um desenho animado favorito. E uma tigela de cereal que parecia abrir as portas para um mundo de fantasia. Se esse vídeo trouxe boas lembranças para você, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal Velho Nerd e compartilhe este vídeo com aquele amigo que também viveu essa época mágica. E agora, eu quero saber de você. Qual cereal fazia parte dos seus sábados? Qual comercial ficou gravado na sua memória até hoje? Conte sua lembrança nos comentários. Porque cada comentário ajuda a manter viva uma época em que os sábados eram mais coloridos, os desenhos pareciam infinitos e uma simples propaganda de cereal conseguia transformar uma manhã comum em uma festa inesquecível. Nos vemos no próximo vídeo.